Meus amigos, a tentativa de golpe de Estado continua com a ingerência do governo Trump nos assuntos internos do Brasil. O que nós pretendemos com a nossa apresentação é demonstrar que a tentativa de golpe de Estado promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro começou em 2019, no primeiro ano do seu governo, e está tendo continuidade com a ingerência do governo Trump dos Estados Unidos nos assuntos internos do Brasil, para livrar Bolsonaro da inevitável prisão com o julgamento do STF, do Supremo Tribunal Federal, que será concluído em setembro deste ano. Além disto, o propósito da ação, da interferência do governo Trump nos assuntos internos do Brasil, tem o propósito de tentar inviabilizar a reeleição de Lula em 2026, a fim de contribuir para que os extremistas de direita, neofascistas, retornem ao poder no Brasil. A tentativa de golpe de Estado para implantar uma ditadura no Brasil foi arquitetada desde a posse de Jair Bolsonaro na presidência da República em 2019, que tinha como seu propósito promover uma ruptura político-institucional no Brasil para permanecer no poder e impor sua ideologia neofascista à nação brasileira. A tentativa fracassada do golpe de Estado, que começou em 2019, culminou na violência bolsonarista de 8 de janeiro de 2023. Mas continua com a chantagem do governo Trump dos Estados Unidos para livrar Bolsonaro da inevitável prisão em troca do fim ou redução do tarifaço, inviabilizar a reeleição de Lula em 2026, ao criar um caos na economia brasileira e fazer com que os extremistas de direita neofascistas retornem ao poder. Vamos fazer uma recapitulação desde 2019 das ações desenvolvidas por Bolsonaro que confirmam que a tentativa de golpe de Estado começou em 2019. Em abril de 2020, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, o então presidente Jair Bolsonaro discursou em frente a uma multidão de militantes aglomerados que pediam fechamento do Congresso Nacional e o retorno do ato institucional número 5, estabelecido durante a ditadura militar, que durou 21 anos, de 1964 a 1985. Bolsonaro afirmou em seu discurso, em frente ao quartel-general, em abril de 2020, que não quer negociar nada, demonstrando que deseja impor sua vontade à nação, à revelia dos outros poderes da República. O discurso de Bolsonaro foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do próprio presidente. Ele afirmou que todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Ao defender que todos devem se submeter à vontade do povo, Bolsonaro considerava que deve haver a submissão apenas à vontade dos seus seguidores. Ao afirmar em seu discurso que chega da velha política, ele demonstra rejeitar as instituições democráticas. Em seu discurso, Bolsonaro disse: "Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada", disse Bolsonaro. "Nós queremos é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás", disse Bolsonaro. "Temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção, têm que ser patriotas,
Isso disse Bolsonaro. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Mais do que um direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com seu presidente. Isso disse Bolsonaro. Ao afirmar que contem com seu apoio, Bolsonaro incentiva que seus seguidores atentem contra a democracia. Isto foi em abril de 2020. Em 7 de setembro de 2021, com os atos comemorativos da independência, o presidente Jair Bolsonaro procurou apresentar uma demonstração de força política. Os atos do 7 de setembro foram dominados por discursos golpistas do presidente e por faixas, cartazes e gritos autoritários e antidemocráticos dele e de seus apoiadores. O STF foi o principal alvo. Em seus discursos em Brasília e em São Paulo, Bolsonaro ameaçou o STF de golpe e exortou a justiça desobediência civil e afirma que só sai morto da presidência da República. Já isso em 7 de setembro de 2021. Em Brasília, Bolsonaro faz uma ameaça direta ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Bolsonaro disse, o chefe desse poder, ou seja, Fux, do STF, enquadra o seu ministro Alexandre de Moraes, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos, isto é, será fechado. Bolsonaro afirmou, ainda nesse evento do 7 de setembro, que não vai aceitar mais prisões de seus adeptos, em referência a Moraes, que foi responsável por decisões recentes contra bolsonaristas, que ameaçam a democracia. À tarde, em São Paulo, Bolsonaro afirmou que não obedecerá às decisões da justiça. Ao afirmar que a paciência do nosso povo já se esgotou, na prática, Bolsonaro deixou claro que sua própria paciência chegou ao fim. No final de seu discurso em São Paulo, Bolsonaro afirmou que as únicas opções para ele era não ser preso, ser morto ou conquistar a vitória. Na sequência do seu discurso, disse que nunca será preso. Isto significa dizer que Bolsonaro resistirá à voz de prisão da justiça pelos inúmeros crimes que vem praticando. Veja bem, isso que nós estamos relatando aconteceu em 7 de setembro de 2021. Os atos de 7 de setembro de 2021 em Brasília e em São Paulo eram vistos como uma ameaça concreta de insurreição de Bolsonaro contra o sistema democrático existente no Brasil. Esta insurreição não aconteceu, mas não estava descartado que ela pudesse ocorrer no futuro próximo, porque Bolsonaro contava com apoios sociais importantes. Bolsonaro tinha grande apoio empresarial, em especial daqueles que se beneficiavam de suas relações com o governo. Estavam também com Bolsonaro parcela ponderável da classe média alta, os donos das grandes igrejas evangélicas neopentecostais, parte das Forças Armadas, os policiais militares, as milícias e os caminhoneiros. Todos esses setores sociais apoiaram o projeto reacionário de Bolsonaro. Como em 2021, Bolsonaro faz discurso de campanha na comemoração do 7 de setembro de 2022. Em Brasília, durante a comemoração do bicentenário da independência. No início da manhã, ele assistiu ao desfile militar na esplanada dos ministérios, em homenagem à data. Quando o desfile acabou, ele discursou em um trio elétrico, em uma manifestação organizada por seus apoiadores na outra faixa da esplanada dos ministérios, fazendo ataques diretos contra as instituições, a democracia e ministros do STF. Em seu discurso,
ele afirmou de forma autoritária que, caso reeleito, levaria para dentro das 4 linhas da Constituição todos aqueles que ousam ficar fora delas. Veja bem, de forma autoritária, né? Ele afirmou que levaria para dentro das 4 linhas da Constituição todos aqueles que ousam ficar fora dela. Na manifestação, simpatizantes de Bolsonaro carregavam algumas faixas que pediam, por exemplo, a intervenção militar no governo e a ruptura democrática. Então dá para perceber, meus amigos, que o processo de tentativa de golpe de Estado já estava em gestação durante todo o governo Bolsonaro, né? Ao discursar neste evento do 7 de setembro de 2022, ao lado do candidato a vice Braga Neto, do general Braga Neto e de empresários aliados, Bolsonaro mencionou diretamente o dia da eleição, 2 de outubro de 2022, pedindo a seus apoiadores para votarem e mudarem a opinião de quem tem preferências diferentes. Em outro momento de sua fala, Bolsonaro afirmou que o país trava uma luta do bem contra o mal, sendo o mal o ex-presidente Lula, seu rival na eleição e líder nas pesquisas de intenção de voto. Por abuso de poder, no bicentenário da independência, nas comemorações realizadas no dia 7 de setembro de 2022, em Brasília e no Rio de Janeiro também, o Tribunal Superior Eleitoral declarou inelegíveis Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, candidatos à presidência e à vice-presidência da República nas eleições de 2022. Com a decisão foi declarada a inelegibilidade de ambos por 8 anos, contados a partir do pleito de 2022. Diante da perspectiva de ser derrotado nas eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro buscou se manter no poder, procurando desmoralizar o sistema eleitoral do país, que era acusado por ele sem provas de fraudar eleições desde 2014, como fez no dia 18 de julho de 2022, ao fazer uma pré-eleição para dezenas de embaixadores convidados, se empenhando em desmoralizar as eleições no Brasil. Um dia após, Bolsonaro repetiu mentiras sobre a confiança no sistema eleitoral brasileiro em encontro com embaixadores. Como era improvável sua vitória nas eleições presidenciais, Bolsonaro procurou conturbar a vida nacional, com um ataque recheado de mentiras repetidas contra a cúpula do judiciário do Brasil. Bolsonaro sabia que sua derrota era iminente e que, para evitar ser afastado do poder, procurou desencadear um golpe de Estado, sob o falso argumento de que houve fraude nas eleições para implantar uma ditadura de extrema-direita no Brasil. O inquérito em curso, em fase de julgamento pelo STF, demonstra que Bolsonaro tramou o golpe de Estado desde 2019, ao apresentar provas indiscutíveis, bastante robustas, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o maior responsável pela fracassada tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022. Que só não aconteceu porque os comandantes do Exército e da Aeronáutica se negaram a participar desta intentona, em reunião quando os comandantes das 3 forças armadas foram consultados sobre a aprovação de uma minuta de golpe de Estado, proposta pelo então presidente da República. A fracassada intentona neofascista de 8 de janeiro de 2023 em Brasília representou a última tentativa bolsonarista de realizar o golpe de Estado e implantar uma ditadura no país, ao tentar criar um caos no Brasil, para justificar uma intervenção militar, para manter a ordem pública. Tanto o Bolsonaro quanto os bolsonaristas, radicais, inimigos da democracia, que organizaram e participaram da tentativa de golpe de Estado, em especial da insurreição de 8 de janeiro de 1923,
de 2023 serão certamente punidos, exemplarmente, pelo STF, até setembro deste ano, para que eventos desta natureza não mais se repitam no Brasil. O julgamento pelo STF de Bolsonaro e de todos que participaram no planejamento da tentativa de golpe de Estado chegará ao fim em setembro. E muito certamente todos serão condenados com penas elevadas. Na tentativa de impedir que se consume sua condenação pelos crimes que praticou contra as instituições democráticas do Brasil, Bolsonaro agiu através do seu filho, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, para fazer com que o presidente dos Estados Unidos atuasse para impedir sua prisão. Na carta de Trump para Lula, o galanterismo de sua postura imperialista fica bem clara ao condicionar a negociação comercial com o governo brasileiro ao fim da caça às bruxas contra Bolsonaro. Haja vista que Donald Trump exigiu o fim imediato do processo contra Bolsonaro pelo STF. Além de exigir a libertação de Bolsonaro, Trump questiona os ataques contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos norte-americanos ao censurar plataformas de mídia social dos Estados Unidos que estão ameaçadas com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro. Bem como as tarifas, ele questiona também as tarifas e barreiras alfandegárias e não tarifárias do Brasil, que causaram, segundo ele, déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos, quando, ao contrário, os Estados Unidos teve superávit de 410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos, nas transações comerciais com o Brasil. Então, é uma carta que apresenta muitos fake news, né? Notícias falsas. Trump decide aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos importados pelos Estados Unidos, que podem ser modificadas para cima ou para baixo, segundo a carta, dependendo do relacionamento com o Brasil. Busca eliminar as tarifas do Brasil, as políticas não tarifárias e barreiras comerciais, além de exigir abrir o mercado do Brasil para os Estados Unidos. Em outras palavras, ele queria o quê? A rendição do Brasil diante da tentativa dele de impor sua vontade a nosso país. Tudo leva a crer que, ao fazer esta chantagem contra o governo Lula, o propósito de Trump é não apenas o de livrar Bolsonaro da prisão, mas também tornar impossível a negociação comercial para comprometer o desenvolvimento da economia brasileira. E, em consequência da perda de receitas com as exportações para os Estados Unidos, criar as condições para inviabilizar a reeleição de Lula nas eleições de 2026. Então, há uma intenção nessa ação do governo Trump de criar um caos na economia brasileira, a fim de criar as condições para inviabilizar a reeleição de Lula nas eleições de 2026, beneficiando a extrema-direita neofascista bolsonarista no Brasil, que, se for vitoriosa nas eleições, daria o indulto a Bolsonaro. É preciso que todos os nossos amigos entendam que a ingerência do governo Trump nos assuntos internos do Brasil trata-se de um ato de lesa-pátria de Jair Bolsonaro e de seu filho Eduardo Bolsonaro, que não mediram as graves consequências econômicas e sociais sobre o Brasil ao praticar um verdadeiro ato de traição nacional. O propósito de Trump, de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro foi o de comprometer o governo Lula, mas na prática está comprometendo os interesses do país, dos setores produtivos do país que mantêm relações comerciais com os Estados Unidos.
Esta ingerência de Trump nos assuntos internos do Brasil trata-se, portanto, da continuidade da tentativa de golpe de Estado iniciada em 2019 por Bolsonaro. Antes, Bolsonaro tentou cooptar sem sucesso as Forças Armadas para realizar o golpe. E agora cooptou Trump para dar continuidade à tentativa de golpe de Estado ao intervir nos assuntos internos do Brasil. Este crime de traição nacional, praticado por Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, não pode ficar impune. Toda esta situação, meus amigos, está a exigir a adoção de 3 tipos de estratégia. Uma estratégia jurídica, uma estratégia econômica e uma estratégia política. A estratégia jurídica deve ser exercida pelo STF. A estratégia econômica por parte do governo federal. E a estratégia política por parte do governo federal e pelas forças progressistas do país. A estratégia jurídica consiste em penalizar a todos que estão agindo como traidores da pátria, ao apoiar Trump para livrar Bolsonaro da prisão em prejuízo dos interesses nacionais. Em especial, os governadores bolsonaristas e o PL e seus parlamentares, que estão empenhados em salvar Bolsonaro e apoiaram, por exemplo, o tarifaço de Trump. A estratégia econômica a ser executada pelo governo federal consistiria em buscar novos mercados para a colocação dos produtos antes exportados para os Estados Unidos, aprofundando o relacionamento comercial do Brasil com os países do BRICS, em especial a China, também com a União Europeia, adotar a lei de reciprocidade, a lei 15.122/25, que, ao invés de adotar uma tarifação semelhante de 50% aos produtos americanos que ingressem em território nacional, porque seria prejudicial economicamente ao Brasil, diante da possibilidade de gerar inflação internamente por conta desse tarifaço. Levando em conta essa lei da reciprocidade, o governo federal deveria estabelecer a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações dos Estados Unidos relativas a direitos de propriedade intelectual, a suspensão de concessões americanas nas áreas de petróleo, tecnologia, serviços financeiros e automotivos, que afetariam, por exemplo, Amazon, GM, Exxon e Apple, entre outras empresas, com a abertura do mercado brasileiro para novas concessões chinesas e europeias, bem como a suspensão de patentes norte-americanas, que possibilitaria que empresas brasileiras passassem a produzir produtos similares sem pagar royalties, como ocorre atualmente, estimulando amplos setores econômicos do Brasil, ação esta que poderia ser realizada porque o artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial autoriza a quebra de patentes por interesse público em caso de prejuízo comercial, como é o que acontecerá com a aplicação desse tarifaço de 50%. E isso autorizados pela Organização Mundial do Comércio. A estratégia política consistiria na constituição de uma frente ampla, democrática e antifascista, para eleger os futuros presidentes da República progressistas, governadores de estado progressistas e parlamentares progressistas nas eleições de 2026, a fim de conquistar a maioria parlamentar nos parlamentos federal e estaduais,
com a presença de parlamentares progressistas, a fim de evitar o fim do sistema democrático no Brasil, impedindo, evidentemente, a ascensão ao poder do neofascismo em todos os níveis de governo. Então, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer a respeito da tentativa de golpe de Estado que continua com a ingerência do governo Trump nos assuntos internos do Brasil. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e deixo aqui meu abraço fraternal para todos.